Boa noite, Sam. Comecei a ouvir as histórias narradas no canal e lembrei de um episódio que aconteceu comigo em abril de 2000. Meu nome é Alessandro e até hoje não encontrei outra explicação a não ser um fenômeno sobrenatural. Eu trabalhava em uma metalúrgica na cidade onde nasci, Rio Negrinho, que fica em Santa Catarina, uma cidade que é pequena, com cerca de 40 mil habitantes. Trabalhava no segundo período, que começava às 14 horas e saía somente às 10 da noite. Não tinha condução para ir trabalhar, por isso ia a pé. Andava aproximadamente 6 quilômetros de casa até o trabalho, e vice-versa. Naquela noite fria de outono eu fiquei trabalhando até mais tarde, pois tinha sido autorizado a sair durante o expediente, por 3 horas durante o intervalo, por conta de um compromisso extracurricular, pessoal meu, desde que cumprisse as horas que ficasse fora. Bem, e foi assim. Ao invés de sair às 10 da noite, trabalhei até às 1 da madrugada. Bati meu ponto e regressei para casa a pé, como sempre fazia, após ter trabalhado fazendo serviço pesado no setor de galvanização. Pelo caminho eu passava por uma rua pouco iluminada. Depois pegava um trecho da BR-280, de cerca de 4 quilômetros. Entrava em uma rua à esquerda, onde passava em frente do cemitério municipal. Depois pegava outra rua à direita, até a avenida principal, que àquela hora estava completamente vazia. Do lado direito havia o centro de eventos, que existe até os dias de hoje. E ao lado, atravessando uma rua lateral, tinha um campo de futebol de areia, uma quadra de vôlei de areia e um parquinho infantil, respectivamente, todos separados por cerca de tela. Ao passo que do outro lado da avenida, lado esquerdo, onde outrora existia uma fábrica de móveis Simo, que teve seu fim após o incêndio que destruíra tudo, além das vidas que se perderam, e que dela, a fábrica, só ficou a chaminé, e que depois de tempos o proprietário morreu internado em um manicômio, após ter enlouquecido, segundo o que dizem relatos de algumas pessoas que trabalhavam ali e sobreviveram àquela tragédia. Hoje está localizado nessa área a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a universidade e o terminal urbano de ônibus. Mas nessa época, existia somente um gramado com algumas árvores, onde as pessoas iam fazer piqueniques nos fins de semana. No passeio havia 2 bancos para as pessoas se sentarem, e exatamente atrás de um dos bancos havia uma árvore de porte médio. Eu então segui o meu caminho para casa, mas quando olhei para aquele banco, vi sentado nele uma garota, vestida conforme existe em algumas igrejas. Saia comprida, cabelos compridos, uma blusinha de manga curta e com o corpo levemente inclinado para a frente. Não era possível ver o seu rosto, pois os cabelos longos e lisos o cobriam completamente, devido à posição em que ela se encontrava. Na hora, pensei se tratar de uma amiga que havia conhecido semanas antes, através de um programa de rádio, e logo depois pessoalmente, e que tanto ela como os pais seguiam os costumes dessa igreja, mas principalmente os pais que seguiam esses costumes, de forma extremamente convicta. Bom, à medida em que eu caminhava, passou-me pela cabeça que ela poderia ter tido um desentendimento com os pais, por uma divergência de opiniões por conta da religião, e que tivesse saído de casa sem ter para onde ir. Enfim, enquanto caminhava na direção dela, tentava pensar nas possibilidades. No entanto, à medida que eu me aproximava, ela começou a desaparecer como que uma miragem. E antes de desaparecer totalmente, a silhueta que ainda se fazia visível
Entrou no tronco da árvore atrás daquele banco. Ela não se moveu. Tudo ocorrera na posição em que ela estava, ali, sentada no banco. Mas eu logo pensei que, como havia trabalhado no pesado por horas a fio, estava muito cansado e estava começando a ver as coisas. Mas mesmo assim eu fui até a árvore, para ver com meus olhos se haviam me pregado uma peça, e que aquela garota poderia estar atrás daquela árvore. Mas não estava. Não havia ninguém ali além de mim. Comecei a cogitar outras possibilidades do tipo: a sombra de um dos galhos sendo projetada no banco, pela luz da iluminação pública. Enfim, segui meu caminho para casa com a decisão de, na noite seguinte, percorrer exatamente o mesmo caminho da noite anterior e verificar se havia ou não a possibilidade de haver uma sombra projetada naquele banco que pudesse se assemelhar a alguém sentado ali. Fato que eu descartei. E sim, na noite anterior havia uma garota sentada ali, que desapareceu bem na minha frente, como uma nuvem de vapor. Boa noite. Meu nome é Albert Thompson, tenho 67 anos e moro numa pequena casa de madeira, na beira de uma floresta no condado de Wolf Creek, aqui nos Estados Unidos. O lugar é bem isolado, com poucos vizinhos, e o silêncio da natureza já faz parte da minha rotina. Vivo aqui desde que me aposentei, buscando a paz e a tranquilidade que a vida na cidade não me oferecia. A floresta tem uma beleza selvagem, mas também algo inquietante, como se escondesse segredos antigos e perigosos. Nunca fui de acreditar nessas histórias de criaturas, mas depois daquela noite, bom, acho que muita coisa mudou. Era uma noite como outra qualquer. A lua estava alta, cheia, iluminando o vale à frente da minha casa. O vento fazia as folhas das árvores sussurrarem, um som que com o tempo aprendi a ignorar. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu acordei de repente, sem um motivo aparente, com a sensação incômoda de que algo estava errado. O relógio ao lado da cama marcava exatamente 2h15. O silêncio lá fora parecia denso demais, quase que sufocante, até que um barulho estranho quebrou a calmaria. Parecia o som de algo se movendo na estrada de terra, que tem bem em frente à minha casa. Me levantei devagar, calcei as botas e peguei minha velha lanterna. Não é incomum que os animais saiam da floresta à noite, mas aquele som era diferente demais. Algo estava arranhando o chão. Então ouvi um rosnado baixo, profundo, que me fez gelar por dentro. Me aproximei da janela e olhei com cuidado para a estrada. A luz da lua deixava tudo parcialmente visível, mas ainda assim não dava para ver direito. Mas então vi 2 sombras se mexendo, como se estivessem se enfrentando em uma luta corporal. Eram grandes demais, muito maiores do que qualquer animal que eu já tenha visto por aqui. Inicialmente pensei que pudesse ser um par de ursos brigando pelo território, mas conforme o rosnado ia aumentando e os grunhidos de dor ecoavam, percebi que era algo muito mais sinistro. Com a mão tremendo, peguei a lanterna e fui até a varanda, curioso demais para ficar parado. Quando joguei a luz sobre as 2 criaturas, o meu coração quase que parou. Não eram 2 ursos.
A luz revelou dois seres enormes, peludos, de músculos retorcidos. Eles estavam de pé, como dois homens, mas não havia nada de humano neles além da postura. Seus rostos eram como lobos, mas bem mais grotescos, com presas longas e afiadas. Os olhos brilhavam de um jeito sobrenatural. Estavam lutando ferozmente. Era como se disputassem algo de vida ou morte. A briga era brutal demais. Um deles, com pelo negro como a noite, mordeu o pescoço do outro, que tinha um pelo mais acinzentado. O som dos ossos estalando ecoou pela estrada. O bicho cinza soltou um uivo muito alto, só que muito grotesco, mas conseguiu se desvencilhar com um golpe violento, rasgando o peito do outro com suas garras afiadas. O cheiro de sangue era tão forte que parecia invadir minhas narinas mesmo à distância. Fiquei parado bem ali, sem saber o que fazer. Minhas pernas tremiam como nunca, e a lanterna quase caiu da minha mão. Tudo em mim dizia para correr, me trancar em casa e rezar para que aquelas duas criaturas não me notassem ali. Mas aquela luta continuava, muito intensa, com os rosnados se tornando cada vez mais aterrorizantes. Até que de repente, o lobisomem de pelo negro derrubou o outro no chão, com uma força descomunal. Ele avançou com muita velocidade e, num movimento bem rápido, cravou suas presas no pescoço do oponente. O lobisomem cinza se contorceu por alguns segundos e então parou de se mexer. Já o vencedor ficou de pé, respirando pesado e coberto de sangue, olhando em volta como se estivesse procurando por algo. Foi nesse momento que ele me viu. Seus olhos brilhantes se fixaram em mim e senti o sangue gelar nas minhas veias. Era como se a criatura pudesse ver a minha alma. Sentiu meu medo. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. A criatura então deu um passo na minha direção, e foi só então que minha mente voltou a funcionar. Desliguei a minha lanterna e corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas, e fiquei ali, encostado na parede, rezando para que aquela coisa fosse embora de uma vez. Os minutos se arrastaram como horas. Então tudo ficou em silêncio novamente, exceto pelo som do meu coração, que estava batendo descontrolado. Quando finalmente tive coragem de olhar pela janela, a estrada estava vazia e o corpo do lobisomem cinza havia sumido, e aquele outro também. Só restavam marcas de sangue e pegadas enormes no chão de terra. Logo na manhã seguinte, dei uma olhada na estrada, onde a luta havia acontecido. Havia poucos sinais da batalha da noite anterior, apenas o cheiro persistente de morte no ar. Desde então, nunca mais dormi tranquilo por aqui. As noites de lua cheia são as piores, e toda vez que ouço algo estranho lá fora, o meu coração já dispara. Ainda moro por aqui, mas não sei por quanto tempo mais. Aquela noite me mostrou que essa floresta esconde muito mais do que simples animais selvagens. E o pior de tudo é saber que aqueles lobisomens podem voltar a qualquer momento.